A maçonaria é coisa do diabo. A corrida eleitoral do segundo turno de 2022 no Brasil teve muitos ataques mentirosos relacionados à religião. Enquanto petistas exploraram uma possível ligação de Bolsonaro com a maçonaria, bolsonaristas acusaram Lula de suposto pacto com o diabo e satanismo. Vídeos e imagens de Bolsonaro em eventos maçônicos e uma foto de Lula supostamente segurando um símbolo pagão de Baphomet foram compartilhados nas redes sociais, aumentando a desinformação sobre a maçonaria. No entanto, a maçonaria não tem nada a ver com o diabo. Trata-se de uma fraternidade que busca promover valores éticos, morais e espirituais em seus membros e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Embora a maçonaria tenha sido criticada ao longo da história, não existem evidências concretas de que ela esteja associada a práticas satânicas ou malignas. A organização valoriza a liberdade de pensamento, a tolerância religiosa e o aperfeiçoamento pessoal e espiritualismo. Suas atividades são baseadas em princípios de fraternidade, igualdade, solidariedade e justiça, com o objetivo de promover o bem-estar dos seus membros e da humanidade em geral. Cada indivíduo é livre para seguir suas próprias convicções pessoais, e a maçonaria não busca impor qualquer doutrina ou ideologia aos seus membros. Em vez de ser vista como algo associado ao diabo, a maçonaria deve ser reconhecida pelos seus valores de promoção da ética e da fraternidade entre os seres humanos. Na maçonaria, o bode é um símbolo que representa a responsabilidade pessoal e a necessidade de se expurgar os pecados para alcançar a pureza moral. O bode também é frequentemente usado como um símbolo de sabedoria e conhecimento. Além disso, é importante mencionar que a figura do bode também é associada a outras tradições esotéricas, como a magia e o ocultismo, que muitas vezes são erroneamente associadas à maçonaria. No entanto, é importante destacar que a maçonaria é uma organização que valoriza a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e não tem vínculos com práticas ocultas ou esotéricas. O termo bode expiatório tem origem na Bíblia hebraica, mais especificamente no livro de Levítico, que é parte do Antigo Testamento. Na tradição judaica, o bode expiatório era um animal escolhido para ser usado em um ritual anual de expiação dos pecados do povo de Israel. O ritual acontecia no dia da expiação, ou Yom Kippur, e envolvia a seleção de 2 bodes. Um dos bodes era sacrificado como oferta pelos pecados do povo, enquanto o outro era designado como bode expiatório. O bode expiatório era carregado com os pecados do povo e enviado para o deserto, simbolizando a remoção dos pecados e a purificação do povo. Com o tempo, o termo bode expiatório passou a ser usado para se referir a uma pessoa ou grupo que é injustamente responsabilizada ou culpada por algo que não fez. Várias outras teorias existem sobre a associação do bode à maçonaria, contudo todas carecem de fontes confiáveis. Embora existam muitos mitos sobre a origem da maçonaria, a história ensina que ela emergiu das guildas de artesãos, que trabalhavam com pedras entre a Idade Média e a Moderna. No mundo medieval, as profissões que exigiam treinamento e habilidades especiais, se organizavam em grupos chamados guildas, que defendiam os interesses da categoria, mantinham um código de ética e instruíam as próximas gerações. Ao contrário da maioria das guildas, que tinham base geográfica fixa, os pedreiros eram itinerantes e se deslocavam em busca de emprego. Para se reconhecerem entre si, eles desenvolveram um sistema de redes de lojas temporárias e sinais de identificação, como gestos e apertos de mão. Com o tempo, a rede se abriu para membros de outras profissões e absorveu um certo esoterismo. A maçonaria é, portanto, uma rede de relacionamentos baseada na confiança mútua, influência e um sistema peculiar de reconhecimento. O que seus membros fazem com esses relacionamentos e influência varia muito de acordo com o tempo e o lugar.
Este documentário explorará os mitos e verdades sobre a maçonaria, principalmente a falácia global de que ela é associada às práticas satânicas e que é coisa do diabo. Por não exigir nenhuma afiliação político-religiosa específica de seus membros, pois, em geral, a ordem rejeita ateus, requerendo apenas uma profissão de fé no grande arquiteto do universo, e por oferecer um ambiente seguro para debates de todo tipo. Nos séculos XVIII e XIX, a maçonaria tornou-se um imã para livres pensadores, ocultistas, espiritistas e defensores de causas radicais, para a época, como a ampla liberdade religiosa e a separação entre Igreja e Estado. Na época, a Igreja, e especificamente, a católica, não gostou nada da ideia e uma série de condenações papais foram emitidas entre 1738 e 1884, culminando na encíclica Gênero Humano, de Leão XIII, que basicamente, dividia a humanidade em dois partidos, o de Deus e o do diabo. O Papa colocou os maçons, juntos com todos os que defendiam a liberdade religiosa e o Estado laico, no exército do coisa ruim, do capiroto. Entre as atrocidades atribuídas pelo pontífice, ao que ela definia como a seita dos maçons, estava a afirmação de que a maçonaria se esforçava para que o ofício de ensinar e a autoridade da Igreja se tornassem sem nenhum valor no Estado civil, e que por esta razão eles defendiam que a Igreja e o Estado fossem completamente separados, o que era uma afronta ao poder do clero. Se, na encíclica, a imputação de satanismo é mais implícita e retórica do que uma acusação concreta e direta, as palavras de Leão XIII deram a um dos grandes canalhas do século XIX a inspiração para lançar uma das mais fantásticas fraudes da história. O motivo, expresso mais de uma década depois do início do embuste, teria sido expor a hierarquia católica ao ridículo e denunciar fiéis, padres, bispos e cardeais de linha conservadora como idiotas, imbecis crédulos e desprovidos de senso crítico. O efeito, no entanto, foi lançar um miasma de mentira e preconceito que perduram até hoje. O Paládio Novo e Reformado foi uma farsa, um suposto livro escrito por Léo Taxil, pseudônimo de Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogand Pagès, que causou grande controvérsia na França no final do século XIX. Léo Taxil era um jornalista de reputação questionável, e pornógrafo que chegou a ser expulso da maçonaria por plágio e teve de fugir da Suíça por vender pílulas supostamente afrodisíacas. Em 1885, ele anunciou sua conversão ao catolicismo, o que surpreendeu o mundo da guerra cultural que se travava na França entre laicistas e católicos. Entretanto, sua conversão não foi genuína e, na verdade, ele criou uma série de histórias fictícias sobre a Igreja Católica e a maçonaria. O Paládio Novo e Reformado supostamente descrevia uma sociedade secreta satânica que teria como membros influentes líderes políticos, intelectuais e religiosos. No entanto, em 1897, o próprio Léo Taxil surpreendeu a todos ao admitir publicamente que suas obras eram uma fraude e que ele havia inventado a existência da sociedade secreta e seus membros. Essa admissão foi um golpe para muitos católicos, que haviam acreditado nas afirmações de Taxil e para aqueles que haviam lutado contra a maçonaria e outras sociedades secretas, com base em suas supostas conexões com o satanismo. Vale ressaltar que suas intenções questionáveis já eram evidentes em um texto pornográfico que ele escreveu sobre o Papa Pio IX. O próprio Leão XIII o recebeu em audiência, sem saber que estava sendo enganado por um charlatão. Após sua aparente e conveniente conversão ao catolicismo, Léo Taxil começou a publicar textos cada vez mais exagerados e inacreditáveis sobre o que ele afirmava ser a verdadeira natureza da maçonaria.
Essas obras tornaram-se best-sellers entre os católicos conservadores e culminaram no absurdo livro Demônio no século XIX, escrito por Taxil em parceria com dois cúmplices, um dos quais mais tarde se definiu como Júlio Verne da burrice dos católicos. Como observado pelo historiador Davi Allen Harvey em seu artigo Lucifer in the City of Light, Taxil e seus coautores incluíram tantos absurdos, como a aparição de um jacaré voador tocando piano durante uma sessão espírita, que só faziam sentido no contexto de uma disputa entre fraudadores rivais, competindo para ver quem conseguia inventar a história mais chocante. Surpreendentemente, essas enormidades foram ignoradas pelo senso crítico dos principais nomes da Igreja Católica na França e na Itália, incluindo o Vaticano. Embora bispos americanos e alemães tenham alertado sobre a credibilidade duvidosa das alegações de Taxil, seus avisos não foram ouvidos. Para os soldados da guerra cultural travada na época nos países latinos, onde a Igreja se sentia acuada, perdendo sua posição de religião oficial do Estado e seus privilégios conquistados em séculos anteriores, a narrativa oferecida por Taxil era boa demais para ser ignorada. E qual era essa narrativa? Em resumo, Taxil afirmava que a maçonaria não passava de um bando de inocentes úteis que, sem saber, serviam aos propósitos de uma organização nefasta e ainda mais secreta, o Paládio Novo e Reformado, baseado no sul dos Estados Unidos. Qual era a missão do Paládio? Destruir a Igreja Católica e preservar e perpetuar a linhagem encarregada de trazer ao mundo o anticristo no futuro. Ao destacar que os mestres do Paládio eram maçons ligados a igrejas protestantes nos Estados Unidos da América ou a judeus na Europa, Taxil tornava sua história ainda mais atraente, temperando-a com os preconceitos mais virulentos da época. Um arcebispo, Leo Melin, inspirado pelas revelações de Taxil, escreveu o livro Maçonaria, a Sinagoga de Satã, misturando em uma única frase o sentimento antimaçônico e o antissemitismo. Entre 1885 e 1897, Taxil e seus colegas produziram não apenas textos teóricos, mas também intrincadas redes de melodrama, incluindo a história fantástica da fuga de Diana Valgan, uma virgem do Paládio, consagrada ao demônio Asmodeu, que, após receber uma visão de Joana d'Arc, decidiu romper com a ordem e expor seus segredos. Os perigos e sofrimentos de Diana emocionaram os franceses como as reviravoltas do destino de uma mocinha de telenovela emocionam o público de hoje. Um jornal católico, Le Croix, editorializou sobre o poder da graça divina, capaz de acolher até mesmo uma ovelha tão perdida quanto a pobre Diana, por meio de um de seus cardeais. Leão XIII transmitiu à pobre virgem uma bênção muito especial. Por fim, em 1897, Gabriel Jogan Pagés, na cerimônia pública em que deveria, e finalmente, apresentar Diana Valgan em carne e osso, confessou que tudo não havia passado de uma fraude. Paládio, minha maior criação, existe apenas no papel e em alguns milhares de mentes, declarou. As fotos de Diana Valgan que tinham sido publicadas eram, na verdade, da secretaria de Léo Taxil. Em maio de 1906, a revista National Magazine dos Estados Unidos publicou declarações atribuídas a Léo Taxil, nas quais ele admitiu ter inventado crimes grotescos e impossíveis atribuídos aos maçons como uma piada, mas que foram aceitos como verdadeiros por seus leitores. Taxil seguiu com a fraude por 12 anos para ganhar dinheiro e concluiu que não há limite para a burrice humana. Apesar de sua confissão em 1897, muitas teorias surgiram alegando que ele havia sido forçado pelos paladistas a fazer uma retratação falsa. O legado da fraude inclui a associação imaginaria entre maçonaria e satanismo e a ideia paranoica de que a secularização do Estado e o afastamento entre a autoridade eclesiástica e civil são partes de um complô judaico-maçônico. É irônico que, no contexto brasileiro atual, a lorota do bicho-papão maçom, parte de uma história que tinha entre seus vilões cristãos protestantes do sul dos Estados Unidos da América, seja abraçada por cristãos neopentecostais, muitos deles herdeiros teológicos das vítimas originais dessa difamação. A fraude de Taxil também apresenta paralelos com o mundo contemporâneo, como a cegueira seletiva e as bolhas ideológicas,
onde muitos fãs de Diana Vaughan ignoraram desmentidos contundentes em favor da história falsa. Uma lição importante a ser aprendida é que mentiras sedutoras que circulam por algum tempo criam resiliência e sobrevivem à verdade. Nem a confissão de Taksil, nem a insistência de Taksil e seus amigos em chamar seus leitores e crentes fiéis de idiotas e imbecis, foram capazes de destruir o mito elaborado e rebuscado ao longo de 12 anos. A verdade pode, quando muito, fazer o embuste recuar, perder terreno, refugiar-se nos cantos mal iluminados, à sombra dos espinheiros, nas trincas do piso, mas não o destrói. Ela continua lá, pronto para rastejar de volta à luz e reconquistar o território, dadas as condições adequadas. Como Swift aponta em sua sátira de 1710, a mentira voa e a verdade é coxa, e quando os homens são desenganados, é tarde demais, a piada acabou e o conto surtiu seu efeito. Carlos Orsi é o autor do artigo com o título Maçonaria, o Diabo e o Embuste que inspirou parte deste documentário. Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da revista Questão de Ciência, e autor de diversos livros. Obrigado pela sua audiência até aqui. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e inscreva-se no canal. Comente nos comentários qual o tema sobre maçonaria que você gostaria de conhecer em nosso próximo vídeo.